Olá, pessoal! Hoje o tema da nossa aula é sobre drop-downs. Apesar de nós já estarmos construindo um projeto que possui drop-down, que é a nossa página index, na qual eu já expliquei um pouquinho no comecinho, porque a gente inseriu na página inicial esse menuzinho que a gente foi aos poucos construindo com uma navbar, que na verdade a gente acabou pegando um template pronto, então a gente foi construindo ele, mas eu não fui explicando os elementos com com muitos detalhes. Então a tema de hoje é justamente falar sobre drop-downs. Não navbar, drop-down, que seria o elemento específico que são esses elementos aqui, ó, tá? Que são os drop-downs, tá? Então, o que são drop-downs? Clique em botões para ver uma lista de links e outras coisas usando o plugin Bootstrap Dropdown. Então, ele é uma lista de links, isso aqui é uma navbar, tá? Mas quando a gente tem uma listinha dentro dele, como isso aqui, ó, por exemplo, isso é um dropdown, tá? Ele não precisa, na verdade, estar dentro de uma navbar. Ele pode estar simplesmente em algum momento dentro da sua página, como, por exemplo, um botão, um link. Ele existe, inclusive, não somente nesse formato, mas em formato de lista, ok? Ele tem a classe dropdown, tá? Ele tem diversas variantes que a gente vai ver aqui. Eu vou copiando ele e vou mostrando para vocês. Mas antes de mais nada, eu vou explorar aquele código que a gente fez dessa index. Então, nessa index aqui, ó, que existe essa navbar com esse drop-down, que a gente vem fazendo ela, então a gente também, eu até peguei esse template aqui, né, que é um drop-down, que a gente foi construindo em cima dele uma navbar com um drop-down. Então, ó, não vou explorar muito navbar, que ainda a gente vai falar um pouquinho melhor sobre ela mais para frente, mas ó, ela é uma navbar, tá, grande, e que dentro dela tem dois drop-downs, né? Então, se vocês verem aqui, ó, ela tem dois drop-downs. Ela tem esse drop-down e esse drop-down, certo? Então, ela vai descendo aqui, ó, e aí a gente encontra dentro de um dos itens, né? Então, ó, dentro de um dos itens da minha navbar, eu tenho um drop-down. Como que é colocado ele? Ele é colocado dentro como se fosse uma lista, ele coloca todos os itens, né, da, da minha navbar são colocados como listas, né? E aí, ó, li, class, nav item, e aí é colocado um drop-down. Então, é uma listinha e é colocado como uma class, como drop-down. Por isso que ele aparece aqui, ó, como uma class, tá? De drop-down. E aí, é utilizado. Nav link, porque ele é um link, né? Drop-down toggle, ele tem uma navegação que, na verdade, ele não vai para lugar nenhum, ele se mantém na mesma página. O ID navbar dropdown. E depois a gente vai falar sobre todos os elementos aqui, tá? E aí ele tem o item chamado dropdown. A gente nem tá nessa página, a gente tá nessa aqui, ó dropdown, tá? Ação, outra ação e algo mais. É essa página que a gente tá aqui, ó, dropdown. Então, ó, tá vendo? Ele é um link, ó, A e barra A, ó, tá vendo? Ele é um link, por isso que ele tem aqui, ó, o A e barra A. Dentro dele foi criado uma div, class dropdown menu, certo? Que tem uma navbar dropdown. Dentro dela tem outros links, a dropdown item, que é a ação, ó, ação, outra ação e algo mais aqui, ó. Então aí a gente coloca vários itens dentro, ó. Então dentro, tá vendo que aqui eu tenho uma lista, ó, minha LI, né? E aí eu tenho um item, eu criei uma div aqui, que dentro dessa div eu coloquei 3 itens. Ó, tá vendo que minha div termina aqui, ó.
Na verdade, não, coloquei 2 itens e depois tem um divisor, que a gente vai falar mais sobre isso mais para frente. Ó, foi colocado um item, outro item dentro da div, aí colocou um div, uma outra div que tem um divisor, que a gente vai falar mais para frente, aí vai ter um outro item, e aí finaliza essa div aqui, ó. E aí barra LI, que termina meu drop-down, certo? Então, é o quê? É como se fosse um pai, essa LI, né, é um pai com os seus filhos dentro dela que formam o meu drop-down, certo? Bom, então esse aqui é o nosso drop-down que a gente tem utilizado como menuzinho. E aí eu vou explicando o que a gente vai utilizando agora nessa aula de hoje. Então vamos seguindo aqui no site do Bootstrap, ó, drop-downs. Vou pegar esse exemplo aqui, ó, que nós temos com um único botão, ó, qualquer ponto .btn pode se transformar em um drop-down com algumas adições na marcação HTML. Então, vamos fazer um drop-down com um botão. Copiei o código, vou colocar aqui, ó, abaixo da minha navbar, vou dar um Ctrl V aqui. Ó, então, vamos analisar o código. Div, class, drop-down. Então, sempre vocês vão ver que para o drop-down eu vou ter que ter a class drop-down, certo? Dentro dela foi colocado um button que vai estar utilizando a class btn, a cor, né, btn secondary, e drop-down toggle, tipo button, id foi dado um nome para esse id, data toggle drop-down, ele tem uma área hash purple true e área expanded false. E aí tá lá botão drop down. Ele é um botão, é um button, ele é um tipo button, mas eu posso colocar um link, vocês vão ver mais para frente. Dentro desse botão vai ter a div class drop down menu, que vai ter outros botõezinhos dentro dele. Aí eu vou ter aqui, ó, 3 links. Alguma ação, outra ação e alguma coisa. Vamos salvar. E aí, vamos ver qual é o resultado disso. Ó, um botãozinho que tem 3 links dentro dele, ó, 3 ações dentro dele, tá? Então, o resultado disso, ó, um botão que tem uma div dentro dele. Percebam que essa div aqui, ó, do drop down, ela finaliza aqui. Por isso, então, os elementos, então, tem um button dentro dessa drop down e dentro desse button ele tem um menu, né? Drop down menu que tem 3 links com 3 itens, tá? Ó, drop down item, drop down item, drop down item, tá? Com alguns textos, ó, tá? Não tá linkando para lugar nenhum, tá com uma hashtag, então simplesmente é um menuzinho. Ah, ó que legalzinho, tá vendo essa sombrinha? Tá? Tá tudo aqui, ó. Ó, hash pop-up true, tá? Então dá um efeitinho bem legal, ó. Tá bom? Próximo. Aí, ó, é como foi falado aqui, ó. O botão, eu posso fazer isso com botão e eu posso fazer isso com link. A diferença desse daqui pro de cima é que ao invés de colocar button, foi colocado o A, ó. Ao invés de colocar button, foi colocado o A. Então, se eu fizer simplesmente cópia aqui, ó, vocês vão ver que a diferença é nada. Vou colocar aqui só para separar rapidamente, para a aula não ficar muito grande. Ó, vou dar um BR depois ali, ó. Mas, ó, percebo que... Qual a diferença? Nada, zero. Ó, não existe nenhuma diferença, tá? Só que um é criado com link e o outro é criado com button. Só isso, tá? Vou colocar aqui, ó, BR, para ele pular um pouquinho de linha, para não ficar um em cima do outro. Ó. Certo? Vamos lá. Seguindo. Opa.
Eu posso também, aqui são só botões com cores, tá? Aqui foi definido button, tá? Tipo button, e aí a class, ó, BTN Danger, tá? Que é o vermelhinho, por exemplo, Drop Down Toggle, tá? Então, para cada um desses botões, eu defino uma cor, né, ó. Então, aqui, ó, esse aqui é o Primary, Secondary, Success, Info, Warning e Danger, né? Então, aqui, ó, é o exemplo de um botão com Danger. Então, se eu colocar esse exemplo aqui, ele vai sair para mim um botãozinho vermelho. Olha lá, um botãozinho vermelho, porque foi colocado o nome de Danger. E vocês viram que legalzinho, que a sombra também dele já também assume uma sombra vermelha? Olha que bacana. Olha a sombra, é uma sombrinha vermelha. Ela não fica uma sombra cinza como essa aqui, ó. Tem uma sombra cinza, a sombra é avermelhada. Muito legal, né? Então, de acordo com a cor que eu colocar aqui, né, das cores padrões do Bootstrap, ele vai pegar e assumir uma cor, tá? Mas é a mesma coisa, ó, né? Lá vai ter o botãozinho também com as ações que tem aqui dentro. Bom, continuando. Opa. Botão dividido, ele tem esse split, que é isso aqui, ó. Tá vendo que ele quando a diferença, ó, esse aqui eu coloco o mouse sobre ele, ele é junto a setinha do drop down. Esse aqui, ó, ele tem a setinha separada. Então é colocar drop down toggle split. Então, ó, tá vendo aqui button, btn danger, drop down toggle split. Ó, a única coisa que é colocado diferente aqui, ó, é o split. Aí eu vou colocar um botãozinho aqui. Deixa eu colocar um BR já. Opa. Eita. O que eu fiz? Ó, vou dar um salvar aqui. E atualizei. Não foi o BR, ó. Mas enfim, ó. Tá vendo que ele tem uma divisão. Olha esse aqui. Ele já fica até em cima. Ó. Esse aqui, ele fica ao lado, tá? Que ele tem essa divisão. Ponto BR foi agora. Certo? Então, com esse divisor. Próximo. Tamanhos, que nem vou fazer, pessoal. Quando a gente tem... esses aqui, pessoal, é o tamanho padrão, tá? Que eu não preciso definir. Ele vai ser do tamanho do texto. Percebam que Danger, a palavra é um pouco menor, então o tamanho do botão vai assumir a altura padrão do texto, né? E ele vai ser a largura do texto. Ó. Warning é um texto maior, né? Info é menor, né? Mas a altura é esse aqui que é o padrão. Mas, se eu quiser um botão que seja mais alto, eu posso colocar isso aqui, ó, BTN LG, então ele vai ser large, ele vai ficar mais alto. Agora, se eu quiser um botão menor, eu coloco SM, que é de small, tá? Não vou colocar esses botões aqui porque é só para falar sobre isso. Aqui nós temos o drop up, que diferentemente dos de cima que fazem o drop down, que ele, quando você clica, as ações vão para baixo, esse aqui ele vai para cima, tá? A diferença, ó, simplesmente que aqui na class superior ela vai estar BTN Group Drop Up, só que detalhe aqui, ó, na class dentro ela tá com Drop Down, tá? Só na classe Py, ó, na div class Py, é que você vai colocar Drop Up, ó. Então aqui a gente vai ter algumas sobre direções, percebam, ó, direções.
A gente vai ter o drop up, que é para cima. A gente tem o drop right, que é para o lado direito. Ó. E vai ter o drop left, que é para o lado esquerdo. Tá? Sempre lembrando que só vai ter, ó, aqui em cima, no BTN Group, que ele vai ter essa mudança de ação, ok? Itens do menu. Historicamente, o conteúdo dos drop-downs tinham que ser links, mas isso não é mais o caso na versão 4, tá? No Bootstrap. Agora, você pode usar elementos button em seus drop-downs ao invés de A. Então, vocês viram que lá em cima a gente já começou. Pode ser botão e pode ser A. Antigamente era só A, né, de link. Agora pode ser botões, tá? Só acrescentando isso. Também, como eu falei para vocês, o drop-down ele não precisa necessariamente só ser links. Você também pode criar drop-downs com itens não interativos, usando drop-down item em text. Tá? Sinta-se livre para fazer mais estilizações com CSS ou utilizando utilitários de texto. Então, você pode fazer uma caixinha ó, com textos interativos. E aí, você simplesmente coloca o div class drop-down menu. E aí, só que você coloca span class, coloca o item, né? O texto do item do drop-down. E aí, você vai colocando os links, tá? Eles não vão ter drop-down, né? Não vai ter a ação de descer, porque ele não vai ter o toggle, né? Não vai ter a ação de descer, mas ele vai ficar aberto com um texto com esse hover sobre ele, certo? Você também pode ter o active sobre um item deles, ó, só você deixar um deles com active e ele vai ter essa cor diferente sobre um deles. E se você quer deixar um desativado, você coloca disabled em cima de um deles e ele vai estar desativado. Inclusive, a gente tinha no nosso menu aqui, ó, um desativado. No nosso menu, né, na nossa navbar, esse aqui foi colocado um LI nele, disabled, então era um menu desativado. Alinhamento, por padrão, ele vai seguir da esquerda para a direita, mas você pode, ó, por exemplo, aqui, ó, colocar alguns elementos à direita. Só que assim, que nem aqui tá, como eu falei, uma navbar, ó, por padrão, o menu drop-down é automaticamente posicionado 100% a partir do topo e esquerda do elemento pi. Use drop-down menu right em um drop-down menu para alinhar o menu drop-down à direita. Então, ó, se você colocar button class btn secundário drop-down toggle e colocar aqui, ó, drop-down menu right, ele vai se alinhar para o lado direito, tá? Então, aí ele vai, no menuzinho, vai ser jogado para o lado direito. Ele também pode ter uma caixinha com cabeçalho, que tá vendo que o cabeçalho não tem ação, né? Mas os outros itens sim, então é só colocar um drop-down header na parte superior e na parte inferior são os links. E pode ter uma divisória, que a gente tem, inclusive, no nosso site, ó, que é esse divisor aqui, ó, que normalmente você coloca com alguma coisa que tenha algo que seja diferente, ó. Como que é isso? Ó, a gente tinha isso aqui no nosso drop-down, tá vendo, ó? Que é essa barra de divisor aqui, ó. No nosso código tinha isso na nossa navbar. Aqui, ó. Class drop-down divider. E aí é uma div, né? Que coloca um divisor dentro dele, ó. Ó, div class drop-down divider. E ele coloca um divisor e você continua utilizando, fazendo tudo o restante normal. É simplesmente para, de repente, colocar uma categoria diferente. Você pode usar ele como texto, mas não sei. Eu acho que um card é mais interessante do que você colocar um drop-down para colocar um texto. E formulários também, mas vou falar para vocês que colocar formulário dentro do drop-down não é tão atraente, eu acho. E formulários é o nosso tema da nossa próxima aula. Ó,
coloque um formulário dentro do menu drop-down ou transforme-o em um menu drop-down. Use utilitários de margem ou paging para conseguir o espaço negativo necessário. Não acho tão interessante, mas pode ser utilizado, né? Tá vendo como recurso de drop-down para você poder colocar dentro formulários para utilizar como formato de espaçamento e alinhamento dentro do seu site, certo? Bom, então, ó, tem outro aqui bonitinho, tá? Tem esse daqui também. O offset, pessoal, data offset, vocês vão ver que é diferente. O offset, ele consegue colocar um item não grudado. Ó, esse aqui, ó, ele fica, tá vendo que o item ele fica justamente grudadinho aqui, ó, no botão. Ó, percebam que ele fica um espaço, né, maior. Então, você simplesmente coloca drop down offset, ó, drop down menu offset, e aí ele vai jogar, ó, drop down menu offset, ele vai jogar mais longe, né, o seu menuzinho. Não vai ficar grudado aqui no seu botão. Não sei, de repente é um layout que você procura, certo? Aí acabou. Então, fica um pouquinho mais claro, né? A gente poder estar utilizando o nosso menuzinho aqui, né? E o nosso site Bootstrap tinha esse conteúdo que acabamos usando como um template, mas é só para dar uma explicada melhor para a gente ter um pouquinho mais de autonomia nesse código. Pessoal, então fico por aqui. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.